No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês a nossa previsão de gastos pra nos tornarmos cidadãos americanos no Não, futuro. cidadãos não. Vai lá. Oi? Olá! No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês a nossa previsão de gastos pro nosso processo imigratório rumo aos Estados Unidos. Quanto custa cada etapa para internacionalizar o diploma dele? Isso. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou enfermeiro, meu nome é Samuel. Meu nome é Du. E a gente vai para os Estados Unidos legalmente com o Green Card por conta desse meu diploma de enfermagem. Se você tem interesse em saber quanto a gente vai gastar nesse processo, fica nesse vídeo porque ele vai te ajudar com certeza. Bom, então vamos começar aqui. Tem uma lista de coisas que foram pautadas na sua assessoria, né? Uhum. E aí a gente vai começar aqui a etapa de validação. Então, traduções juramentadas, vai ser mais ou menos quanto? As traduções juramentadas dentro desse processo vão custar mais ou menos R$500. Claro que isso vai depender da quantidade de documentos, quantidade de laudas que os documentos que você tem que imprimir tem, né? Porque esses tradutores juramentados, eles cobram por página. Então, se você caiu de paraquedas e não sabe, a primeira etapa para você validar o seu diploma fora é você traduzir todos esses documentos até enviar para uma empresa que também vai cobrar uma taxa para você. Mas agora, especificamente falando da tradução juramentada, o custo que a gente prevê é de mais ou menos uns R$500, levando em consideração que você tem que traduzir seu histórico da faculdade, histórico do ensino médio, seu diploma, enfim. E levando em consideração que esse é um valor de hoje, né? Atualmente, 2025, dezembro, a gente prevê esse valor agora. A gente não sabe quanto vai estar daqui a 1 ano, 2 anos. Exato. Então, mas esse é o primeiro gasto que a gente tem que se Sim. programar para. É o primeiro de todos. O próximo é CGFNS. CGFNS. Que é o que mesmo? Só faça um lembrete rapidinho. A CGFNS é a empresa que vai validar as suas credenciais nos Estados Unidos. É, então, a empresa a qual você vai enviar esses documentos traduzidos de forma juramentada e ela vai verificar que o que você estudou aqui no Brasil a nível de enfermagem é equivalente ao que um enfermeiro formado nos Estados Unidos estuda. E quanto isso vai custar pra nós? Bom, essa eu acho que dessa etapa é a parte mais salgadinha, assim. $485. Eu nem sei quanto é que tá a cotação sei lá, do acho que dólar dá hoje. uns R$3.000 por aí. A gente está se programando para mais ou menos esse valor, umas 5, 6 vezes o valor do real, que $485 daria mais ou menos uns R$3.000. Dessa primeira etapa, eu acho que esse é o valor mais alto que a gente vai precisar pagar. E esse é o valor da CGFNS, né? Porque do Joseph a gente não saberia dizer agora, que é um outro processo de validação também. Na realidade, a Joseph é uma outra empresa que também faz esse processo de validação. Eu sei que tem outra empresa também que faz a validação das credenciais e tal, mas eu só conheço essas duas, CGFNS e a Joseph C. A Joseph C. é um pouquinho mais barata, é $400 também na data de hoje. Só que é uma empresa que não é aceita em todos os estados. E vai da sua escolha, né? E como eu tenho planos de continuar minha educação lá nos Estados Unidos, eu sei que o CGFNS ele já valida direto também o meu diploma para eu obter as credenciais necessárias para fazer um mestrado, um doutorado, que são os meus planos futuros lá, né? Então, Próximo. Corém. O Corém, então, é o órgão, é o conselho que atesta que você tem uma licença, uma permissão para trabalhar aqui no Brasil como enfermeiro. Esse Corém, ele também vai te cobrar uma taxa. Aqui em São Paulo, você sabe que o Corém é um conselho regional, não sei se você sabe. Sim. Então, cada estado aqui no Brasil tem o seu Corém. Aqui em São Paulo, hoje, a taxa que você precisa pagar para que o Corém emita, então, a sua licença lá nos Estados Unidos, ou então pelo menos diga que você tem uma licença aqui no Brasil para os órgãos dos Estados Unidos, é de R$177. E você vai pagar isso todo ano, mesmo estando lá? Não vou pagar isso todo ano, não. Essa é a taxa para a gente enviar a licença para lá. Tá Certo? bom. A gente tem o Corém, a taxa do Corém para trabalhar aqui no Brasil, que todo ano a gente paga uma taxa, né? Para manter a nossa licença ativa. Então, provavelmente o Corém não emitiria essa sua documentação daqui para lá se você não estiver em dias com o seu Corém. Porque tem muita gente que só formou na graduação em enfermagem, mas não atua como enfermeiro. Sim. Então, provavelmente você vai ter que ativar a sua licença, aí você vai ter que pagar a anuidade do Corém. Para participar do processo. Exato. E depois fazer essa solicitação, que aqui em São Paulo hoje está custando R$177. Só uma curiosidade, o Corém aqui de São Paulo já tem a comunicação direta com o CGFNS. Então a gente não precisa mais, nessa etapa do processo, pegar o documento, botar no envelope, mandar por FedEx para lá. Não precisa, o próprio Corém já faz isso, porque eles têm comunicação direta com o CGFNS. Faculdade sem taxa para o processo. Isso. A faculdade, ela realmente
Isso vai variar de casa para casa. Principalmente nas universidades particulares, existem muitas faculdades que querem cobrar uma taxinha. Para eu preencher esse formulário, eu vou cobrar R$100. Então, isso fica muito a critério da universidade. Eu sei que nas universidades públicas isso não acontece, porque não pode acontecer, mas em algumas universidades particulares, pelo que eu já ouvi falar, tem algumas que cobram, sim. Então, se você não sabe, certifica com a sua faculdade se eles já fizeram esse trabalho antes. Se não, você vai ter que ver se eles vão cobrar alguma coisa. Sim. Agora vamos lá. Etapa Board of Nursing. Ok. O cadastro no Board of Nursing de Montana, no caso aqui, tá? Um Isso. exemplo. Esse aqui é um exemplo, então. Já foi toda a primeira etapa, né? Então, aquilo que você vai ter de gastos iniciais com a etapa de validação do diploma, ou seja, só aquela etapa que vai dizer que você é formado em enfermagem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver ainda com a sua licença dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o seu contrato de emprego lá. É só a primeira etapa que você tem que passar por, que é validar o diploma. Agora, nessa segunda etapa, a gente vai precisar, depois que tivermos o nosso diploma validado nos Estados Unidos, a gente vai precisar fazer um cadastro no Board of Nursing. Se você não sabe o que é Board of Nursing, é o conselho de... É como se fosse o Corém. Pronto, o Corém daqui de São Paulo é o Board of Nursing de algum estado lá nos Estados Unidos que você vai precisar aplicar para conseguir fazer a sua prova do NCLEX, que é o exame de ordem. E vai ser quanto? Aqui, isso varia também de board para board, mas aqui, levando em consideração o Board of Nursing de Montana, que é um Board of Nursing muito escolhido pelos enfermeiros que estão no processo, por quê? Sabe por quê? Não. Porque é um Board of Nursing que não exige proficiência de inglês para te dar uma autorização para fazer a prova do NCLEX. Então, você não precisa comprovar que fala inglês para fazer o NCLEX se você aplica por Montana. Então, a maioria absoluta das pessoas que eu conheço aplica por Montana. E essa taxa hoje no Board of Nursing de Montana, em dezembro de 2025, está no valor de $100. $100. São mais ou menos uns 550 a R$600. Então, esse é um valor que a gente vai precisar se organizar para pagar, né? Próxima etapa, envio das digitais. Ok. Vamos lá. As digitais, ou os fingerprints, são os seus dedinhos que você vai precisar colocar num card e enviar lá para os Estados Unidos para que eles vejam, chequem os seus antecedentes criminais. Claro que esses antecedentes criminais são de lá, né? Eles vão ver se você não cometeu algum crime lá para que você consiga, então, obter a sua autorização para testar. Essa etapa do fingerprints, quando eu estiver fazendo ela, eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, porque existe um jeito certo de você colocar as suas fingerprints, as suas digitais no papel e tal. Eu sei que eu já vi alguns vídeos na internet, eu quero trazer aqui para o canal também para ajudar você que está nesse processo. E isso vai gerar em torno de mais ou menos $60. $60. Então, anota aí, nessa segunda etapa, $100 do Board of Nursing e $60 do envio das fingerprints ou das digitais. Próxima etapa, NCLEX. NCLEX, o exame de ordem que vai te dar a licença para trabalhar nos Estados Unidos. Se você não entendeu, quando você faz esse cadastro do Board of Nursing, depois você cadastra lá e envia as digitais, eles vão te dar uma autorização para fazer uma prova. Essa prova é a prova que vai te dar a licença para trabalhar nos Estados Unidos. Essa prova é feita aqui no Brasil, em São Paulo, tá? Na América Latina, além dos... Estados Unidos lá, mas aqui na América Latina, só um país que aplica essa prova é o Brasil, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, perto de casa. E essa prova, ela vai custar Primeiro, valor o de... cadastro na Pearson. É verdade. Vamos lá, a Pearson é o centro de testes. Você tem que fazer um cadastro para executar essa prova, que já é o valor da prova. Quanto é que custa? $200. Isso. E pelo fato de você fazer a prova aqui no Brasil, você tem que pagar uma taxa extra de... $150? Isso. Que é o agendamento da prova. Exatamente. Então, no total, você, em vez de pagar $200, seria o que você pagaria se estivesse fazendo a prova nos Estados Unidos. Vamos você de vai pagar 350. 350 Que isso dá mais ou menos o quê? R$1.500, R$1.700, por aí. Uns R$1.800, mais ou menos. Entre R$1.800 e R$2.000 é o que você vai gastar para fazer a prova do NCLEX daqui do Brasil. Tem uma etapa que não tá aqui, que é o teste de proficiência em inglês. Isso. Isso deve ser mais ou menos quanto, você sabe? O teste de proficiência de inglês que você vai ter que fazer, né, para comprovar que você fala o idioma, ele varia de valor. Bom, eu sou professor de inglês. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue, @SamuelBSN. A gente vai lançar um curso agora de inglês para o NCLEX. Então, fiquem atentos, porque eu acredito que esse curso vai ajudar muita gente. É um material que a gente está preparando com muito carinho. Sim. Mas eu também preparo para um teste de proficiência que se chama Pearson Test of English, ou PTE. Esse teste hoje é $245.
Então Tá. também não é um teste muito barato. Em torno de uns R$ 1.300, R$ 1.400 é o que você vai pagar para fazer essa prova. Mas existem outros testes de proficiência, o TOEFL, o IELTS, vai depender do teste, mas todos ali giram em torno de 220 a $300, é mais ou menos isso que você vai ter que se programar para pagar. E você vai ter que fazer esse teste para poder fazer as entrevistas de trabalho, né? Poder ser contratado, tem essa exigência dessa proficiência, né? Exato. Na realidade, para fazer entrevista de trabalho nem precisa, mas para a fase migratória, você tem que comprovar para o governo americano que você fala inglês, então você vai ter que estudar para essa prova. Então, dicas do coração. A organização financeira é fundamental para isso. E lembrando que você não precisa ter toda essa grana de uma vez só. Você vai pagando aos poucos, né? Cada etapa demora, às vezes, 3 a 6 meses. Porque essas etapas, elas demoram um pouquinho, né? Então, você envia, por exemplo, a sua documentação. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a grana da tradução juramentária e mandar traduzir os documentos. Sim. Depois, você tem que ter a grana lá do CGFNS, uns R$3.000. Então, eu calculo que para iniciar o processo, você precisa de uns 4K, mais ou menos, para você dar start no processo. E esses valores são baseados no processo dele, né? Eu, como estou indo adicional, a gente ainda não sabe se tem um valor adicional sobre mim. E também não colocamos aqui os exames que a gente tem que fazer lá pra frente, depois de passar pelo consulado, que é exame médico, etc. Então, esses valores a gente ainda não colocou também, porque varia muito da época, né? Provavelmente vai estar bem mais alto. Exato. Quando chegar mais perto. Exato, mas assim, não se assustem, porque todos esses valores são valores super possíveis de você conseguir. A intenção do vídeo é só te adiantar aquilo que você vai precisar gastar, então você já consegue se planejar pelo menos para as primeiras etapas. E durante o processo, que é um processo que ele vai demorar um pouquinho, você vai se organizando financeiramente para angariar o resto dos fundos para custear todo esse processo. Lembrando que se você fizer... Pode falar. Eu ia falar, será que é a mesma coisa que eu ia falar? Sem contar que dependendo do seu empregador, você pode ter todos esses custos abatidos. Você vê na entrevista de trabalho o que eles podem custear ou não do seu processo migratório, não é? Antigamente, quando o processo não era tão difundido, assim, não tantas pessoas conheciam, eles pagavam pela sua prova. Eu tenho uma aluna que eles pagaram a passagem dela de Fortaleza para São Luís, um hotel 5 estrelas, e a prova para ela vir fazer em São Paulo. Nossa. Então, assim, eles não trabalharam com o refund, eles não repuseram. No caso dela, eles pagaram antes. Eles pagaram pra ela. Mas tem gente que paga tudo aqui, chega lá, eles agora reembolsam. Você falou refund, eu não tava lembrando a palavra em português. Eles reembolsam, isso mesmo. Reembolsam. Então é isso. Então, a orientação que eu te dou é, ao longo do processo, vá guardando todos os recibos de tudo que você gasta relacionado a esse processo. Porque a maioria dos sponsors hoje, eles reembolsam você. E essa é uma graninha que faz uma diferença quando você chega num outro país. Já dá um start, né? Ajuda lá. Você vai comprar uma roupa de campo. E é isso, não é? É isso. Esse é o nosso vídeo de gastos iniciais. E a gente tá fazendo esse vídeo também para registrar aqui, porque quando tivermos os gastos de fato, tiver já com o comprovante na mão, a gente compara com os valores que estavam aqui, fala se foi mais, se foi menos. Exato. E a gente tem esse vídeo para comparar. Isso, e a gente vai colocar tudo certinho para vocês. Então aqui na descrição a gente vai deixar todos os valores que a gente citou aqui no vídeo, o valor total, para você já ir tendo uma ideia. E é isso, mas você vai ver, se você já pesquisa processos migratórios através de outros vistos, que esse, dos que eu conheço, é um dos mais baratos, se não for mais barato. Assim você não gasta nem R$20.000 para ir para lá. Então é um dinheiro super possível de você conseguir. E ainda é possível ter o reembolso. Então, exato, exatamente. É isso. Então é isso. Segue a gente no Instagram, SamuelBSN do Herrera. E a gente se vê no próximo vídeo. Até domingo que vem. Tchau.